Será que o Gari é um dos melhores fundos de tijolos para você investir seu dinheiro hoje? A gente vai ler o relatório daquele modelinho que você gosta, vamos destrinchar o relatório gerencial, então já senta, prepara caneta e papel, porque você vai aprender algumas coisas importantes nesse vídeo de hoje. Lembrando que todos os vídeos que eu trago aqui pro canal não é para te recomendar nada, eu não quero inclusive que você entenda isso aqui como um motivo para você comprar ou para você vender um ativo, que eu quero que você entenda, e o meu intuito em trazer isso aqui, eu peço pro Papai do Céu o tempo todo, que as pessoas possam escutar o que eu tô dizendo e entender de verdade o motivo da análise, porque aí depois você vai conseguir entrar nos documentos e analisar também. Não quero que você se torne dependente de mim, de vídeos do YouTube, eu quero que você começa a navegar sozinho, beleza? Então aqui eu tô usando a Ward, que é a minha plataforma para análise de ativos. Eu coloquei ali o método 2 de 1, que é o método que a gente usa para triar fundos imobiliários. E aqui você consegue ver que dentro desses filtros que se enquadrariam como fundos de ancoragem, que é o que você tem que comprar agora na crise, já expliquei isso várias e várias vezes, a gente vê 4 fundos que estão em logística. O Gari, inclusive, ele tá se tornando cada vez mais renda urbana, né? A gente sempre vai ter atualizações aqui, porque sou eu que olho ali e falo, pô, isso aqui tem que atualizar. Mas você consegue perceber que dentre os 4 ativos que conseguem passar nesses filtros, a gente tem o Gari, XPLG, BTLG e HGLG. E em ranking do método 2.1, do mais barato, descontado, proporcionalmente ao quanto ele paga de dividendo, tem uma fórmula por trás disso aqui, tá o Gari em primeiro lugar, com PVP de 0,92 e pagando um dividendo yield aí de 12,46. Você consegue ver que ele paga muito mais dividendo do que todos os outros de logística. E a responsabilidade por esse aumento do pagamento de dividendo é justamente o portfólio híbrido que ele tem, onde ele alocou, e agora tá muito, inclusive a gente vai ver aqui no relatório, de renda urbana. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o porquê que o Gari tá sendo tão bem falado, e aí eu vou clicar aqui, inclusive a Ward teve uma atualização ontem, nem trouxe pra vocês, né? Em breve vai ter uma parte de análise avançada de fundos imobiliários que vocês vão ficar doido, e aqui a gente atualizou nossa central de documentos. Então agora quando você clica aqui, vai aparecer de maneira organizada os relatórios gerenciais, os fatos relevantes, os informes mensais, os informes trimestrais, os informes anuais, as ofertas públicas, enfim, isso aqui facilita pra caramba, porque você consegue ver em ordem cronológica todos os relatórios gerenciais, tudo no mesmo lugar, em ordem cronológica, todos os fatos relevantes. E aqui você consegue ver que teve um fato relevante do dia 13/3, tem menos de um mês. Então a gente vai olhar esse fato relevante e aqui no relatório gerencial você já pode clicar aí para baixar junto comigo, clica aqui para baixar junto comigo, pra gente abrir este documento que é o relatório, e aqui tá o fato relevante que inclusive já sublinhei aqui o que eu quero ler para vocês. Olha só, neste fato relevante publicado no dia 11 de março de 2025, o fundo diz que concluiu a venda do imóvel localizado no município de Vitória de Santos, beleza? O valor total foi de 273 milhões, então ele vendeu um galpão logístico que estava alugado lá para BRF, pelo um valor de 273 milhões de reais e considera um parcelamento de 24 meses contando na data da primeira parcela. Ou seja, aqui teve a conclusão da venda, foi feito o pagamento da primeira parcela, o vencimento de todo o pagamento vai ser daqui a 24 meses. A conclusão da operação acarretou na quitação da dívida atrelada ao imóvel. Isso aqui você vai aprender hoje, cara, e eu espero que você esteja anotando. Espero, de verdade. Quando chegar na parte de alavancar, você vai aprender um negócio muito legal nos fundos imobiliários. Então, a operação acarretou na quitação da dívida atrelada ao imóvel, reduzindo o passivo do fundo, as obrigações do fundo, em 144 milhões, além de aumentar as disponibilidades do fundo em 128 milhões. Ou seja, ele recebeu esses 273, tirou o passivo do fundo e aumentou a disponibilidade quanto que ele tinha guardado em caixa. A operação também resultou em um lucro bruto aproximado de 71,5 milhões. Isso aqui vai virar dividendo. Mas lógico, primeiro tem que transformar o lucro bruto em resultado, então tem que tirar despesa, comissionamento, papapá, aí vira resultado, depois a gente divide. Mas olha só isso aqui, pra quem fala que fundo imobiliário não consegue repassar o IPCA, pra quem fala que fundo imobiliário não consegue ter rendimento de ação, inclusive ontem eu tava com um aluno do método 2 de 1, e olha só essa carteira bonitinha que ele montou, cara, olha só essa carteira bonitinha que ele montou, tem fundo ali valorizando 15, 17%, cara, você só não consegue rentabilidade com fundo imobiliário se você não usa algo que funciona, um método que funciona, né, um método que funciona pra mim, se eu aplicar, funciona pro Joãozinho, se ele aplicar, funciona pro Vinícius aí, ó, que é o dono dessa carteira, pra ele aplicar, se funciona com você, porque se funciona só pra mim, não é método, aí não funciona pra todo mundo, é só eu, que se eu sou mais inteligente, não, eu só aplico, eu não sou mais inteligente, eu só aplico o método, quem aplicar o método vai conseguir rentabilidade também. E aqui é metendo o tapa na cara de todo mundo que fala que fundo imobiliário não tem capacidade de rentabilizar, né? É lógico que a função do fundo imobiliário é totalmente diferente da de ação, mas aqui a gente consegue ver que a TIR dessa negociação foi de 28%, o que equivale a uma taxa de IPCA mais 20,72 ou 250% do CDI no período. Então, absurdo. Absurdo. Oi, bebê. Pode falar pra mim aí que eu não escutei não. O que foi?
tarde, o almoço. É. Te amo, tá? Fica com Deus. Amém, com Deus também. Então agora que você já viu aqui esse fato relevante, que inclusive gerou muito burburinho no mercado, a gente vai ler o relatório gerencial. Então estamos aqui com o relatório gerencial de janeiro, e aqui a gente consegue, inclusive é autoclicável esse negócio, eu gostei muito disso aqui, né? Isso aqui normalmente você vai ver em artigo e tal, é muito legal. Então vamos ver aqui a visão geral do fundo. Aqui você consegue ver que o dividendo distribuído por cota foi de 8 centavos, tem 40 imóveis, teve um dividendo yield no ano de 12,7. O preço da cota, no momento que foi feito esse relatório, estava de 7,87. Hoje tá de 8,46. Uma valorização aí no último mês, vou pegar aqui, ó, desde janeiro lá, ó, de 8,42%. Mas, perceba, tem muita gente falando que agora acabou, né, o desconto dos fundos imobiliários, que agora os fundos imobiliários que tiveram essa valorização aí de 6, 7% nos últimos dias, agora não dá mais para comprar. Perceba, se a gente pegar aqui em um ano, os fundos imobiliários ainda não chegaram nem perto do valor que eles custavam antes. O Gary, ele passou durante um ano ali na casa dos R$9. Teve a queda, recuperou um pouquinho, quase 10%, mas ainda tá descontado. É porque antes eu batia na mesa, eu falava pra você, moço, tá na hora de desbalancear um pouquinho, compra que tá barato. Seja ação, seja fundo imobiliário, compra que tá barato. Não tenha medo não vai pra renda fixa agora. Já colheu o fruto aí de 8, 10% de rentabilidade, mas é porque os fundos imobiliários estavam extremamente descontados. Agora eles continuam descontados, não tá ainda no preço não, ainda continua descontado. Quem comprar agora ainda vai ter um resultado muito bom no futuro. O PVP no dia desse relatório tava de 0,85 e agora tá de 0,92. 0% de vacância, um prazo de aluguel médio de 13,9 anos. Isso aqui é muito tempo, muito tempo. 14 anos de vencimento médio dos aluguéis. Quando você aluga um imóvel pra um cara, você assina lá, eu vou ficar 1 ano, vou ficar 2 anos. A média aqui do Gary é 14 anos. Então tem que vai ficar 30 anos, 25, 15, a média é 14, há muito tempo. Aqui na parte de comentários do gestor, primeiro ele fala sobre a negociação e aí ele mostra o que no final dessa negociação aconteceu com o fundo. Então as disponibilidades, que é o caixa do fundo, atingiu 555 milhões, garantindo um colchão de disponibilidade confortável para a obrigação do fundo no curto e longo prazo. A gente vai falar sobre isso quando a gente vai falando sobre a alavancagem. Redução de aproximadamente 145 milhões em dívidas, com a alavancagem líquida final de 23,3. Vou te ensinar também uma diferencinha entre a alavancagem líquida e a alavancagem bruta. Então, por favor, eu lhe peço, se você ainda não deixou o like no canal, agora é a hora. Deixa aí o like no canal para esse vídeo ir para mais pessoas, para todo mundo aprender a mesma coisa que você tá aprendendo. Não seja egoísta, deixa o like aí, que você me ajuda pra caramba. Orei pra caramba pedindo didática pra Deus, para que ele pudesse me colocar as palavras na minha boca, para que eu possa fazer você entender o que eu quero que você entenda. Mas eu preciso que você retribua também, deixando o like, se inscrevendo no canal, beleza? Aqui ele fala sobre uma cobertura robusta para as amortizações financeiras, com mais de 10 anos de cobertura. Tudo isso a gente vai ver ali na parte de alavancagem. Baixando aqui um pouquinho, ele fala sobre venda de ativos. Por que a venda de ativo é bom nesses fundos de tijolos? Porque ele destrava lucro pro cotista. Os imóveis eles vão valorizando conforme o tempo vai passando, então, e não tem como ajustar o aluguel sempre quando tem a valorização. Às vezes valorizou 20%, você não vai ajustar o aluguel em 20%, nem sempre dá certo, e precisa esperar o tempo de reajuste. Só que, quando eu consigo fazer essa venda, eu pego todo esse lucro, coloco no caixa do fundo, e aí eu distribuo esse lucro, que é o que vai acontecer ali com o lucro do BRF, que foi a venda que aconteceu. E aí ele tá dizendo que a gestão continua recebendo ofertas para alienação, que é venda de imóveis, do portfólio de maneira consistente. Ou seja, ele tá mostrando aqui que, ó, os imóveis aqui do Gary, todo mundo tá querendo comprar, hein? Todo mundo tá querendo comprar. Então, são imóveis bons. Aqui a gente consegue ver o resultado e o guidance de dividendos. Eu já expliquei para vocês o que é guidance. O Banco do Brasil, os bancos em geral, seguradoras, empresas, elas mostram um guidance que é o plano que elas tendem a correr e o que elas vão tentar atingir. E aqui é a mesma coisa. O guidance de dividendos mostra qual é a banda aqui de pagamento de dividendos que o Gary espera atingir. A projeção de rendimento vai ficar entre 0,083, que foi o que ele pagou agora, até 0,09 por cota. Ou seja, vai dar um yield no valor de mercado de quem comprou lá a 7,87, que foi quando foi feito esse relatório, de 11 a 13%. É muito grande, né? É um pagamento muito alto. E aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que tem muita gente que não tem esse ensinamento. Então vai ter 3 ensinamentos muito grandiosos aqui nesse vídeo, e um deles começa agora. Subscrição é sempre ruim, porque ele conseguiu fazer essas compras de imóveis porque ele fez uma subscrição muito grande. E aí muita gente fala assim, pô, fundo imobiliário eu não gosto dele porque o gestor fica fazendo subscrição e eu fico sendo diluído. Se eu fico sendo diluído, eu vou receber menos dividendos. Isso aí é uma mentira. Não é assim que funciona. É lógico que existem subscrições ruins e existem subscrições boas. Na verdade, a única forma de um fundo crescer é fazendo subscrição, senão o fundo não vai crescer. Não tem como ele crescer só
com alavancagem, ele precisa fazer subscrição. Só que a subscrição tem que aumentar o rendimento do fundo. Vou te mostrar esse exemplo na subscrição aqui do Gary, porque também existe subscrição ruim. Por isso que você tem que saber escolher e analisar os seus fundos imobiliários. O que é a subscrição? A subscrição é quando o fundo emite novas cotas e oferece essas cotas para as pessoas comprarem. Inclusive, você ganha direito de subscrição. Já expliquei isso aqui no canal também, para você ter a chance de não ser diluído, mas você escolhe se você quer comprar ou não. Como eu aumento o número de cotas, imagina, vem aqui comigo para a tela branca. Tela branca não, que a tela branca dói os olhos, né? Ó, tela preta com risco branco. Imagina só, tenho 1000 cotas e pago R$1.000 de dividendos. Logo, cada cota recebe R$1 de dividendo, certo? Se eu subo aqui agora para 2.000 cotas e continuo pagando R$1.000 de dividendo, pô, foi ruim essa subscrição, porque agora cada cota vai receber só 50 centavos de dividendo. Ou seja, se eu aumento o número de cotas, eu tenho que dar um jeito de aumentar o rendimento para poder, pelo menos, ficar elas por elas. Como que eu faço isso? Quando eu aumentei o número de cotas aqui, vamos supor que cada cota custa R$10, eu aumentei 1000 cotas, logo eu aumentei aqui o meu patrimônio em R$10.000. Eu tenho que colocar esses R$10.000 para render, para que esses R$10.000 aqui gere para mim mais R$1.000 de dividendo, porque aí eu pego os R$1.000 de dividendos que as 1000 cotas já me davam. Agora eu tenho 2.000 cotas, só que essas 2.000 cotas me geram mais R$1.000 de dividendos. Logo, R$1.000 mais R$1.000 vai continuar pagando R$1 por cota. Concorda comigo? Então o negócio aqui não é que a subscrição é ruim, é se o dinheiro que eu captei com essa subscrição, quando eu investi ele não entregar rendimentos. Por quê? Se eu fiz uma subscrição e eu aumentei 1000 cotas para 2.000 cotas, só que aqui eu gerava R$1.000 de dividendos e aqui agora eu tô gerando 2.500, isso aqui não foi vantajoso? Porque 1000 dividido por 1000 vai dar R$1 por cota. Aqui, se eu conseguir, aumentando 1000 cotas aqui, gerar R$2.500 de dividendo, pô, agora eu tô recebendo R$1,25 por cota de dividendo. Então, mesmo você que tinha 10 cotas aqui, continua com 10 cotas aqui, você foi diluído sobre a posição total. Porque aqui você tinha 1% e aqui você vai ter só 0,5% do fundo. Só que você tá ganhando por cota R$1,25. Foi boa ou não foi boa essa subscrição pra você? É lógico que foi boa. E aqui, no caso do Gary, ele fez justamente isso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Antes da subscrição, tava pagando aí uma projeção máxima de 0,88 centavos e aqui 0,84 centavos de projeção mínima. Depois da subscrição, ele pegou esse dinheiro, fez as compras lá dos imóveis do Carrefour, fizeram essas compras com yield, com cap rate muito alto, que inclusive gerou mais receita imobiliária e isso possibilitou que a projeção mínima subisse para 0,85 e a projeção máxima subisse também para 0,92. Ou seja, você vai receber teoricamente mais dividendos do que você estava recebendo antes. E mesmo que você não receba mais dividendo do que você estava recebendo antes, se você receber o mesmo tanto, ainda assim é bom. Por quê? Porque agora o fundo ele tem mais imóveis, ele é mais diversificado, ele tem mais proteção, ele é mais robusto, ele consegue fazer mais alavancagem, ele consegue crescer mais. O único BO da subscrição é quando ele diminui seu rendimento. Eu captei dinheiro, investi esse dinheiro, só que esse dinheiro foi mal investido e agora tá rendendo menos do que rendia antes. Aí é ruim a subscrição. Então você tem que avaliar subscrição. Subscrição lá no Método 2 tem aula que é de 40, 50 minutos só explicando subscrição, dando alguns exemplos de subscrição. Se você for pegar o módulo de eventos corporativos lá do Método 2 pô, tem mais 5 horas de aulas lá, só de eventos corporativos dentro dos fundos imobiliários. Se você ainda não é aluno do Método 2 você tá dando bobeira, porque é o melhor custo de fundos imobiliários do planeta, ao preço que você paga, né, o investimento que você faz pra entrar na turma é o mais barato do planeta, é loucura. Meio contraditório, mas o PVP dele tá bem baixo mesmo. Quando a gente olha pra DRE, que inclusive aqui DRE é bem bonitinha, tá? Parabéns, eu sei que vai sair aí, quanto recebeu no Pix, não sou patrocinado por nenhum fundo não, tá? Não sou patrocinado por nenhum fundo não, mas tá de parabéns, eu gosto muito de ler relatórios que são bons de ler, são legais de ler, você não dói o olho, né, que você olha, nossa, que informação mal feita aqui, meu Deus do céu. Esses dias eu tava analisando com a turma o RBRR, também é um relatório muito bonzinho de ler, é bonitinho. Aqui, inclusive, da última vez que a gente leu o Gary e a gente ficou com dúvida sobre o Gary, a gente movimentou toda a galera, todo mundo foi lá e mandou e-mail pro Gary, e aí o Gary respondeu a gente. O que a gente vai fazer aqui agora? Tá vendo que a DRE aqui do Gary, ela tá linda, olha só, total de receita, aí ele destrincha a receita. Receita imobiliária de logística, então os galpões logísticos, quanto que dá de receita lá? 9,1 milhões de reais. Quanto que tem aqui de renda urbana? 5,4 milhões de reais. Aí resultado de CRI, resultado de renda fixa e tal. Então ele teve uma receita financeira total, juntando logística, renda urbana, CRI e renda fixa de 15 milhões. Daí ele vem com despesa. Olha só, despesa patrimonial, imobiliária, diversa, despesa financeira. Despesa financeira a gente sabe que é dívida. Despesa diversas, não sei o que é. Despesa imobiliária é reforma
forma de prédio, alguma coisa que precisa, pagamento, PBA, qualquer coisa, igual você que é dono de uma casa e aluga essa casa. É para poder continuar funcionando a operação. E despesas patrimoniais? O que é? Também não sabemos. Será que ali tá incluso a taxa de administração? Então, é interessante a gente ver o quanto da taxa de administração incorre sobre a receita imobiliária. Ah, a taxa de administração é 10% da receita imobiliária, a taxa de administração é 20% da receita imobiliária. A gente precisa saber isso. Quanto que é a taxa de administração aqui? Não sabemos. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui nos comentários, no comentário fixado, no comentário meu, que eu vou mandar o e-mail pro Gary, e eu preciso que você faça isso também. No final do vídeo eu vou te ensinar a fazer isso, para que ele mude essa DRE. E ali na parte da despesa, ele coloque também a taxa de administração. Se vocês aí do Gary estão vendo isso, vai ser bom pra caramba. Vocês mostrarem aí que vocês estão interessados a atender os cotistas. Da última vez vocês me ligaram, pô, foi lindo, foi lindo. A gente conseguiu tirar as dúvidas, eu trouxe pro canal, todo mundo ficou esclarecido. Então, dá essa força aí pra nós. E vocês aí que estão mandando e-mail, vocês vão ver o quanto é poderoso uma comunidade que se junta pra trazer o melhor pro mercado. Isso aqui não é bom pra mim, não é bom pra vocês, não é bom pro Gary, é bom pra todo mundo sai ganhando isso aqui. Você consegue ver que a distribuição do Gary sempre muito consistente, sempre ficou ali abaixo do resultado, que é bom. Ele nunca consumiu reserva, né? Então você consegue ver aqui que no consolidado de 12 meses ele fez um resultado de R$1,06, distribuiu R$1,05, guardou ali um centavinho, né? Distribuiu mais do que 95%, que é mais do que ele precisa distribuir, mas ele nunca ficou com FFO menor do que o dividendo. Aqui ele fala da liquidez média diária, todo mundo realmente tá operando muito aí, comprando e vendendo Gary, a riveria, né? Liquidez média diária tá de 6,3 milhões de reais, é absurdo, tá batendo quase o HGLG e BTLG, que são dois monstros de mercado, já ultrapassou o XPLG de longe, que era um monstro do mercado também, né? Pô, tá ficando pra trás XPLG, o Gary tá amassando. Aqui agora ele começa a falar sobre o portfólio, são 40 imóveis, locados a 7 inquilinos. Opa, uai, Léo, 40 imóveis, só tem 7 inquilinos? Pois é, isso aqui é característico de renda urbana, a gente vai ver como que funciona isso aqui, ó. Todos os inquilinos são de primeira linha, mediante a contratos atípicos de locação de longo prazo. Então tem 40 ativos, logística e renda urbana, tipo de aluguel 100% atípicos com multa integral. O que é esse negócio de aluguel atípico? O típico, como o próprio nome já diz, é o que normalmente acontece no mercado. São contratos de 3 a 5 anos, então contratos de período mais curto. Se for laje corporativa de 1 a 3 anos, a multa vai ser uma multa muito pequena, 3 meses, 6 meses, 12 meses, de acordo com o contrato. O reajuste é pelo IPCA, tudo. Quando a gente coloca contrato atípico, a gente muda algumas regrinhas. E a principal regra que é mudada é vencimento do contrato, então você vai ver contrato atípico de 15 a 30 anos de vencimento e multa rescisória integral. Então eu virei inquilino do Gary num galpão logístico de uma renda urbana lá. Isso normalmente acontece mais ainda com renda urbana. Eu contratei lá, virei inquilino do Gary e eu assinei o contrato que eu vou ficar 30 anos. E aí eu fico um ano e falo assim, cansei desse negócio, não quero mais ficar aqui não. Vou rescindir contrato com o Gary. Cara, a multa pra eu rescindir é o integral do que eu pagaria. Então eu posso sair com um ano. Só que eu vou ficar devendo para o Gary os meus 29 anos que eu falei que eu ia ficar. Ou seja, normalmente não vai ter BO de inquilino saindo. Se tiver, vai ter essa multa integral. Ah, Léo, mas se o cara não pagar? Pois é, a gente vai chegar nesse momento aí quando a gente vai falando da alavancagem. É que ele fala que são 7 locatários high grades. Do mesmo jeito que a gente olha pro crédito e olha que o devedor é high grade, a gente também olha pro inquilino e considera o inquilino high grade ou não, né? É que ele fala quais são os inquilinos. Tem a BAT, a Air Liquid, aqui a Almanara, que representa 2% só, Pão de Açúcar, Grupo Mateus, BRF e o Carrefour. Aqui você consegue ver, inclusive, pela distribuição por receita. 31% é o Carrefour, que gera receita, 19% é a BAT, que é o galpão logístico, depois tem Mateus, Grupo Pão de Açúcar, BRF, Air Liquid e Almanara. Aqui você consegue ver que são apenas 5 galpões logísticos, os outros são todos tipo de imóvel de renda urbana mesmo, loja, então também é um galpão, né? Quem que não foi no atacadão até hoje? Tem lá Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, esses supermercados, hipermercados, é um galpão também, só que ele é muito menor do que um galpão logístico normal e ele normalmente fica na cidade. E aí, por que o contrato é de longa duração? Imagina, o Grupo Pão de Açúcar, ele vai lá e contrata um local, faz a sua clientela, imagina depois trocar de local. É ruim pro inquilino, é ruim pros clientes, é ruim pra todo mundo, ou seja, a tendência é que fique lá mesmo. Por isso que tanto o inquilino quanto o dono do imóvel, que no caso é o Gary, eles fazem um estudo muito grande pra ver onde que vai comprar esse galpão, onde vai construir, se for construir, onde que vai alugar, porque a tendência é que mude pouco. Aqui ele começa a falar dos imóveis, se você quiser ler depois, pode ficar à vontade aí, ele vai detalhando quanto tempo
tempo tem, qual que é a área. Enfim, você pode ler aí depois. Eu vou pular aqui pra gente ganhar tempo e eu te explicar coisas mais importantes. Chegamos na alavancagem. Peço que você preste atenção nisso aqui, ó. Preste atenção aqui, olha aqui pra tela de novo, que aqui agora eu vou te ensinar uma coisa muito importante, que é como que os fundos fazem uma alavancagem. Quem lembra quantas vezes eu repeti, né, que fundo não pode pegar dívida, não pode pegar empréstimo. Mas como que pode? Como que você fala pra mim que fundo imobiliário não pode fazer empréstimo, sendo que, pô, eles têm alavancagem? Alavancagem é o quê? Não é pegar dinheiro emprestado? Basicamente sim. Só que eu vou te mostrar aqui uma das formas dos fundos imobiliários pegarem dinheiro emprestado. A gente fala que é pegar dinheiro emprestado, mas isso aqui é meio que os fundos imobiliários encontraram uma forma de burlar o sistema, que eles não estão pegando emprestado. O que eles estão fazendo é vendendo um contrato. Olha que bonitinho. Vamos fazer o seguinte, vou usar a tela preta aqui pra você entender isso aqui de uma vez por todas. E se você entender, você deixa o like no vídeo. Se você não entender, você deixa nos comentários o que foi que você não entendeu. E se entendeu, você deixa lá, pô, entendi finalmente esse negócio. Porque sendo bem sincero com você, não achei uma alma viva que me explicasse isso aqui direito. Então vamos lá, o Gary, ele tem aqui, ó, um galpão logístico, aqui, que ele alugou pro Grupo Pão de Açúcar, e ele alugou durante 30 anos, e cada ano vai gerar uma receita, tá? Cada ano vai gerar uma receita de 10 mil reais, só para efeito didático. Então no final dos 30 anos, vai dar ali 30 vezes 10 mil, vão dar 300 mil reais de receita, esse aluguel aqui, certo? No final dos 30 anos, é como se o Gary tivesse recebido 300 mil reais de receita. Isso aqui tá tudo assinado num contrato, que é o contrato atípico lá, vou colocar aqui, ó, CA, contrato atípico. Isso aqui tá tudo acordado, ó. Eu, o Grupo Pão de Açúcar, junto com a gestora aqui do Gary, assino o termo de contrato atípico, multa rescisória integral, que eu vou pagar 10 mil reais por ano durante 30 anos. Perfeito. E aí, o que é esse negócio da alavancagem que ele chama aqui, ó, de CRI casada com contratos de aluguel atípicos e de longo prazo como lastro? O lastro é o contrato. Nossa, como assim, Léo? Na verdade, o que o Gary faz, pensa comigo, o que o Gary faz é chegar no investidor, vou colocar aqui, ó, o Léo, tá? Léo é investidor. Ele chega no Léo, que é o investidor, ele tem muita grana, o Léo tem muita grana e ele tem muito dinheiro pra emprestar. Daí o Gary vai lá e fala com o Léo, Léo, eu precisava pegar dinheiro emprestado de você, só que eu não posso pegar dinheiro emprestado porque eu sou um fundo imobiliário. Aí o Léo fala assim, cara, tem como a gente fazer um bem bolado. Como que é o bem bolado? Vamos fazer o seguinte, você me vende o seu contrato como se você estivesse me entregando esse contrato, e aí, neste contrato que eu compro de você, eu fico com esse contrato na minha mão, e aí você fica me pagando juros. Qualquer coisa que acontecer, eu uso o contrato como lastro. Se você não me pagar, eu uso o contrato como lastro. Daí o Léo fala assim pro Gary, você, neste contrato, ia receber 300 mil reais no final dos 30 anos, perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou te emprestar aqui 200 mil reais, eu te empresto 200 mil reais e você me passa esse contrato. Então eu fico com um contrato, se você não me pagar, eu que vou receber isso aqui. E se você quiser continuar com o contrato, tudo bem, é só você me pagar os 200 mil reais aqui e a gente faz um parcelamento, onde vai virar uma despesa financeira pra você, uma despesa financeira como se fosse um empréstimo, mas isso aqui é um acordo que a gente tá fazendo, porque não é um empréstimo, eu tô vendendo o contrato atípico, não sei se você entendeu, eu peguei o contrato atípico, que é uma coisa que eu tenho, e tô vendendo ele ao Léo. E o Léo tá me entregando 200 mil reais pelo contrato. Não é um empréstimo. Não é um empréstimo. E aí a despesa financeira aqui você vai me pagar, por exemplo, durante esses 200 anos eu vou pegar os 200 mil aqui, vou dividir, e aí pra efeito didático aqui, eu vou fingir aqui que a despesa financeira mensal vai ser de 6 mil reais e eu vou cobrar um juro aqui de você de 2 mil reais, beleza? Então no total a despesa financeira ficou de 8 mil reais. Por que que o Gary faz isso? Porque ele vê que a receita anual do imóvel aqui dá 10 mil reais ao ano. E a despesa financeira vai dar 8. Ou seja, vai sobrar 2 mil reais pra ele. Pô, compensa então pro Gary fazer essa venda do contrato pra conseguir comprar um imóvel. E aí o negócio acontece ao contrário. Eu faço a venda do contrato que eu consegui, compro um imóvel, pago um imóvel com esse dinheiro aqui, ó. Pago um imóvel com esse dinheiro aqui. Ou uso pra pagar uma parte, né? Faço uma alavancagem. Qual que é o risco disso aqui tudo? O risco é o inquilino não pagar, porque aí eu vou continuar com a despesa financeira. E aí a despesa financeira que não para, porque dívida não para, vai continuar sendo tirada como despesa financeira do resultado do fundo, só que não tá entrando mais receita lá no fundo. Por isso que é importante não só fazer essa jogadinha e colocar qualquer tipo de inquilino lá, porque se o inquilino parar de pagar, eu tô lascado do mesmo jeito. No caso aqui do Gary, por que que ele tem essa vantagem, né? Por que que ele é seguro? Porque os inquilinos são high grades. Normalmente esses inquilinos que ele tem aqui na carteira, normalmente não vai deixar de pagar o Gary. E aí ele consegue fazer essa bola girar. Por isso que a alavancagem do Gary é um pouquinho mais alta.
Lembrando que eu simplifiquei muito dessa explicação de alavancagem. Eu explico isso aqui muito mais detalhadamente lá dentro do Método 2 em 1. Eu simplifiquei aqui para que você entenda. Primeiro, né, pra você não levar um socão na boca do estômago aí e sair sem entender nada, tonto. Assim você já consegue ter uma boa noção do que é. Aqui ele mostra sobre a disponibilidade que ele tem. A gente leu lá em cima, 555 milhões. E aqui você consegue ver o cronograma de amortização do fundo. Então, quanto que ele tem que pagar todo ano aqui. Então, por isso que ele falou que tem 10 anos de cobertura. Tá tudo tranquilo. Eu vou conseguir 10 anos de pagamento de dívida. Você não precisa ficar com medo de diminuir o dividendo, porque eu vou ter que pagar a dívida, como, por exemplo, tá acontecendo com o XPML, que virou aquela bagunça, aquela treta toda lá. Porque aqui eu tenho caixa suficiente. O patamar de alavancagem do fundo tá de 23% em relação ao ativo líquido de suas disponibilidades. Ou seja, essa alavancagem líquida ela é diferente da alavancagem bruta. O que é a alavancagem bruta? Eu pego o passivo total de obrigação do fundo e divido pelo ativo total. Só isso. Quando eu pego a alavancagem líquida, o que eu tô fazendo? Eu primeiro vou pegar o que eu tenho de obrigação, aí eu vejo o que eu tenho de disponibilidade. Pô, o que eu tenho de disponibilidade, por exemplo, são 300 milhões e o que eu tenho de obrigação são 500 milhões. Então, com as minhas disponibilidades, que é o dinheiro que eu tenho na mão, eu consigo quitar um pouco ali da minha dívida. Ou seja, vai sobrar só 200 milhões de dívida. Isso aqui é a dívida líquida. E aí eu pego a dívida líquida e divido pelo patrimônio líquido do fundo. Aí eu calculo a alavancagem líquida. A alavancagem líquida, ela tem que ser mais baixa do que a alavancagem bruta. Porque no caso da alavancagem bruta, eu tô considerando as obrigações totais dividido pelos ativos totais. Então, a alavancagem líquida tem que ser menor. Isso aqui nos mostra que a alavancagem bruta tá um pouco maior do que isso. E aí, uma alavancagem conservadora é menor do que 10%. No caso do Gary, que tem uma alavancagem líquida de 23%, por que você acha que o pessoal não tá com medo do Gary? Porque se isso aqui acontecesse com outros fundos, uma alavancagem tão alta assim, principalmente a bruta, cara, o pessoal ia ficar com medo e ia bater na cota. Por que você acha que no Gary não tá batendo? Por conta da qualidade dos imóveis, por conta da qualidade dos inquilinos, por acharem que não vai dar nenhum BO, o inquilino nunca vai deixar de pagar, então não vai ter problema com receita. A despesa financeira que ele tá pagando tá totalmente de boa, atrelada com o que ele tá fazendo ali de contrato atípico. Então o pessoal aceita uma alavancagem maior nesses momentos e nessas estratégias de casar o contrato atípico com a dívida, que aí fica mais previsível o pagamento dessa dívida. Depois ele tem uma seção que eu acho muito legal aqui, que é quem é o Gary na fila do pão, comparando o Gary com os seus respectivos pares. E aqui a gente consegue ver, porque o Gary ele é um fundo de tijolo híbrido. Hoje ele não é mais um fundo de logística, ele nasceu um fundo de logística, que era o Galg, quem lembra? Aí ele virou o Gary, ele tinha uns 30% de renda urbana e agora ele tá aumentando renda urbana. Então hoje ele é um tijolo híbrido com muito mais renda urbana do que logístico, apesar da receita logística dele ser maior ainda do que a receita urbana. Mas aqui você consegue ver que quando a gente compara ele com outros tijolos híbridos, ele só perde pro TVRI, que é um fundo monoinquilino, apesar de ter mais de 60 lajes lá, ele é um monoinquilino porque ele aluga tudo pro Banco do Brasil. Então ele tem que monetizar mais mesmo os seus cotistas, porque tem um risco atrelado a ele, né? Tem um pessoal aí que tem medo das agências bancárias acabarem, papapá. Então aqui você consegue ver que a média da rentabilidade dos híbridos é de 10,3 e o Gary tá batendo seus 12,7. Quando compara com renda urbana e fundo de logístico, essa comparação aqui eu acho até injusta, porque o HGLG, BTLG, XPLG, BRCO, LVBI, o VILG, eles são só logísticos, né? Então você não tem ali dentro do portfólio renda urbana para aumentar o yield, porque querendo ou não, renda urbana aumenta o yield ali, porque é um pouco mais arriscado do que os galpões logísticos, dependendo da forma que você interpreta. Então aqui ele tá ganhando da média dos logísticos, né? A média dos logísticos é 10,5, ele tá batendo aí seus 12,7, e a média do renda urbana é 12,3, e ele tá batendo ali seus 12,7 também. Então com isso, concluindo aqui a nossa análise do Gary, a gente consegue ver que o Gary ainda tá muito descontado, tá pagando ótimos dividendos. Dá pra a gente comparar com outros fundos de base 10 também, que teriam mais ou menos essa mesma performance aí, que seria o GGRC. Quando a gente coloca o GGRC na jogada, ele fica um pouquinho mais descontado do que o Gary. Aí você consegue perceber que ele até ganha na posição ali do método 2 de 1 do Gary. Tem que analisar o GGRC para você ver se tá fazendo mais sentido investir no GGRC ou no Gary. O modelo de investimento, a tese de investimento do GGRC é diferente da tese de investimento do Gary. Os riscos que você corre é diferente, a alavancagem é diferente, os imóveis são diferentes. Então, o GGRC é muito mais industrial, aqui é muito mais renda urbana. Então você precisa olhar para ver o que tá mais fazendo sentido. Mas é inegável dizer que o Gary é um ótimo fundo híbrido para investimento. Tá descontado, tá pagando bons dividendos, não vai ficar descontado assim, você não vai ver esse fundo descontado assim pro resto da sua vida, não vai. Há um mês atrás eu tava gritando pra vocês que era pra investir, vocês falam, faz mais vídeo de ação, e eu falo, esse aqui tá barato. Então eu espero que vocês tenham aprendido aí como que funciona uma crise, como que funciona esses poços assim que são exagerados, como que você tem que comportar durante esses poços exagerados, né? Pô, caiu demais. Controlar um pouco o medo e ter coragem. Se você não tem coragem, porque você tem pouco conhecimento ainda, a partir do momento que você tem mais conhecimento, você vai tendo mais coragem
vai se arriscar. E no caso do Gary, eu vou continuar aportando. Ele é uma posição importante da minha carteira. Inclusive, meu preço médio nele tá mais alto do que o que está agora de cotação, porque eu comecei a aportar no Gary e já achava o Gary muito bom na época que ele custava 0,95, 0,96 de PVP. Ele chegou a subir 1 ponto alguma coisa, né? Depois caiu aí com essa queda. E aí, como eu desbalanceei muito a minha carteira para fundo imobiliário, agora tá voltando ali, né? Tá voltando ali, já chegou a 52%, mas como eu desbalanceei muito minha carteira de fundos imobiliários, eu tô meio com as mãos amarradas, não posso importar mais fundos imobiliários, então eu estaria comprando ainda mais fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, que será excepcional.